Oi, tudo bem? É a primeira vez que eu posto esse tipo de conteúdo aqui, esse formato. Na verdade, já tem um tempo que eu gostaria de ter feito isso, mas eu não sabia o assunto que eu iria abordar, então eu preferi esperar. E alguns acontecimentos últimos que aconteceram, Deus ministrou no meu coração que era o momento de eu fazer essa, esse conteúdo que eu estou há um tempo esperando de Deus para falar. Vou contar uma história breve e espero que vocês tenham discernimento para entender. Há um tempo atrás, quando eu e meu marido a gente se casou, a gente comprou uma geladeira. Era uma geladeira branca. A gente foi duro pra gente comprar, a gente passava apertado no começo do casamento. E a gente ia ter a Beatriz, então precisava da geladeira, compramos uma geladeira. Era uma geladeira novinha, branquinha, linda, me atendia muito bem, eu gostava muito dela. E ela me atendeu muito bem por todos esses anos, na verdade. Quando a gente se mudou para a casa que a gente mora hoje, que é uma casa bem maior, mais confortável que o apartamento, né? Tem um acabamento mais moderno. Quando eu entrei na casa para conhecer, eu fui ver a cozinha, tinha uma bancada preta de mármore, eu olhei e falei, nossa, acho que uma geladeira escura ia ficar super bem aqui nessa cozinha. Que tal, de repente, trocar de geladeira? Aí pensei, não, a nossa geladeira é boa, ela atende bem a gente, nunca deu problema, nunca deu defeito. Vou permanecer com essa aqui mesmo. E aí também ele tinha acabado de mudar, tinha muito gasto, não era uma prioridade trocar de geladeira, até porque não precisava, a geladeira ela estava muito boa. Enfim, a ideia não era trocar a geladeira, era só... Falei, vamos envelopar, né? Falei pro meu marido, vamos fazer uns orçamentos, vamos envelopar, talvez não preta, mas assim, inox, uma cor escura, vai ficar legal, vai combinar com a cozinha. E aí a gente fez uns orçamentos, ele falou, vem então, como a geladeira era boa, não vamos trocar, vamos só envelopar. Fiz alguns orçamentos para envelopar, e aí a gente não fechou com um, não fechou com outro, os meses foram se passando, deixou de ser uma prioridade, ainda tinha aquele desejo no meu coração de mudar a geladeira para combinar com a cozinha, coisa de mulher, né? E o tempo foi passando e a gente acabou não fazendo. Depois nós trabalhamos por conta, né? Nós somos empreendedores. E aí, em um momento, né, na época da pandemia, principalmente, um pouquinho depois da pandemia, aconteceu que a gente acabou, né, ficando sem cliente, ficou apertado. E aí a geladeira deixou de ser uma prioridade. Continuou o desejo no meu coração, mas não tinha a mesma condição nem de fazer o envelopamento na época. Aí, ok, passou um tempo. Eu sei que eu ainda indaguei assim com Deus, né? Eu falei, nossa, não tô pedindo pro senhor uma geladeira nova, né? Só tô pedindo pra envelopar minha geladeira antiga. Deixar ela bonitinha. Mas, enfim, amém, né? O senhor quem decide. E não reclamei, não murmurei, permaneci. E acabou que eu esqueci da geladeira, dessa história. Agora, quase um ano atrás, essa minha geladeira começou a dar defeito. Começou a congelar onde não era congelador, onde era congelador para descongelar, começou a vazar água, aí vai, arruma a geladeira, volta, quebra de novo, arruma a geladeira, quebra de novo. E fazendo aquela poça de água debaixo da geladeira, falei pro meu marido, a gente precisa dar um jeito de arrumar. Ele falou, nossa, acho que agora já tá na hora de trocar, porque agora já vai fazer 10 anos a geladeira, né? Então, acho que, de repente, tá na hora da gente trocar a geladeira. E aí ficamos, né? E aí aconteceram outras coisas paralelas a isso, em relação à nossa vida espiritual, e a gente sendo fiel a Deus nos propósitos que a gente tinha colocado no nosso coração. E aí, em um momento, Deus abençoou e a gente pôde comprar uma nova geladeira. Aí o meu marido que escolheu, ele entrou no site, escolheu o modelo, ele me mostrou, falou, olha, tem desse tamanho aqui, o que você acha, tal? Gostei, compramos. E eu não lembrava dessa história do envelopamento, sabe? Já tinha passado, era uma coisa que eu não tinha guardado muito no meu coração. E aí passou. Quando a geladeira nova chegou, colocaram lá na cozinha, a gente foi abrir. E, nossa, eu me apaixonei por ela, era linda, nossa, geladeira nova linda, maravilhosa, assim, de inox, o contrário, nossa, eu achei linda, eu coloquei no lugar assim, fiquei paquerando ela, sabe? A gente foi colocando as coisinhas nela, fotinho das crianças de aniversário e tal. E aí, no mesmo dia, assim, mais à noite, eu tava sentada, né, na cozinha, olhando assim pra ela, falando, nossa, como ficou bonita aqui.
Nessa hora eu senti Deus falando no meu coração. Ele falou assim pra mim: era essa cor que você queria, né, filha? E aí o meu coração se alegrou, porque eu gosto muito de ouvir a voz de Deus. E aí eu falei: é verdade, pai. Era essa cor que eu queria. E eu já nem me lembrava, e ele se lembrava. Foi nessa hora que Deus ministrou no meu coração. Vou só abrir um parênteses, como tá na legenda, esse vídeo não é sobre geladeira. Esse vídeo é sobre o tempo de Deus e a fidelidade de Deus. Então Deus ministrou no meu coração. Você queria algo muito menor do que eu queria te dar. E isso vale para várias áreas da sua vida, se não para todas. Os meus planos são maiores que os seus. Os meus desejos para você são maiores que os seus próprios desejos para você. Então Deus colocou isso muito forte no meu coração, de que eu queria pegar uma coisa antiga e só colocar uma capa nova em cima, uma coisa usada com uma capa nova em cima. Para mim atendia, mas ele, na sua onisciência, sabia que algum tempo depois ele ia começar a quebrar, dar problema, e aquilo ia me angustiar porque eu tinha feito o envelopamento que eu queria. Se tivesse acontecido, né? Se ele tivesse feito a minha vontade na época, que eu ainda indaguei, falei: poxa Deus, eu só queria envelopar, não queria uma nova. E ele se manteve em silêncio, mas ele ministrou isso no meu coração depois, né? Quando eu tava olhando lá para a geladeira nova. Ele falou: eu sabia tudo o que ia acontecer. Por isso o meu plano para você era de algo novo, algo maior, algo melhor e mais bonito do que o que você queria. Então, o que Deus colocou para mim hoje, para fazer esse vídeo, é isso. Não é uma geladeira. São sonhos de Deus para mim e para a sua vida. Muitas vezes Ele tem algo muito maior do que o que você pede. E muitas vezes, na hora que você pede, parece algo simples, algo fácil de Deus te dar. E Ele diz não. Quando Deus fala não pra gente, é difícil de aceitar, porque é ruim ouvir não, né? Mas aceite o não de Deus, porque o não de Deus é não para algo pequeno, mas pode ser o sim para algo bem maior daqui a um tempo. Passaram-se 2 anos e meio para que eu recebesse minha geladeira nova. Mas, novamente, eu repito, não é sobre geladeira. É o tempo de Deus. No tempo oportuno, Ele me deu algo que eu queria, eu já nem me lembrava. Quando eu olhava para ela, Ele ministrou no meu coração. Era essa cor que você queria? Eu fiz além do que o que você queria. Eu fiz além do que o que você sonhava. Então eu quero deixar para vocês isso. Não se esqueçam nunca que os sonhos de Deus são maiores que os seus. A vontade de Deus para sua vida é melhor do que a sua própria vontade para sua vida. E que o tempo de Deus é perfeito.